Olá telespectadores, tudo bem? Voltei aqui em mais um vídeo da Fórmula 1, finalmente depois de muitas corridas aí que eu acabei não conseguindo fazer o resumo, nós voltamos aqui finalmente com o resumo do Grande Prix dos Estados Unidos, que foi realizado nesse domingo. Nessa etapa o Hamilton já tinha a possibilidade de sair do Circuito das Américas como um pentacampeão mundial, e assim ele seria somente o terceiro piloto na história da Fórmula 1 a conseguir esse feito. Os outros seriam o Michael Schumacher e o Fangio também. A situação do Vettel em relação ao campeonato já estava bem difícil chegando nessa corrida, e ela piorou ainda mais, porque na primeira sessão de práticas o alemão acabou excedendo o limite de velocidade enquanto estava num trecho que estava com a bandeira vermelha. Por isso, os comissários esportivos acabaram penalizando o alemão com uma punição de 3 posições no grid de largada no domingo. Inicialmente eu pensei que pudesse ter sido um daqueles erros bobos que o Vettel vem cometendo em larga escala ultimamente, só que depois vendo o vídeo eu percebi ali que eu acho que os comissários dessa vez erraram, porque o Vettel estava muito lento na pista, ele estava a menos de 100 km por hora, tinha reduzido bem a velocidade e também não tinha nenhum perigo ali naquela hora. Então, realmente, eu achei meio injusta essa penalização para o alemão, só que, enfim, ela foi aplicada e o que importa é que ele acabou largando em quinto, que ele tinha acertado o segundo tempo na classificação. Inclusive, o Hamilton foi o cara que fez a pole position, ou seja, mais um agravante para ele no campeonato. Na largada, o Hamilton tentou defender a segunda posição do Kimi Raikkonen, só que, infelizmente, ele não conseguiu fazer isso e o finlandês ultrapassou o piloto da Mercedes logo naquela retinha inicial antes da primeira curva. Outra briga que aconteceu no primeiro setor foi entre o Fernando Alonso e o Stroll. Foi naquela seção ali do Maggots and Beckett, que lembra muito Silverstone. Na verdade não foi uma briga, o Stroll tá cada dia pior, ele simplesmente bateu ao lado do Alonso sem nenhum sentido, ele saiu da pista e aí ele bateu na lateral do Alonso sem tomar conhecimento de nada e o Alonso nem viu o que aconteceu. No fim o espanhol teve que abandonar a corrida, se bem que para ele não ia fazer muita diferença, né? Porque ele não está muito afim de correr na Fórmula 1 mais, né? Sabendo também da performance do carro dele. Eu acho impressionante como que o Stroll consegue todo dia fazer uma besteira diferente. Ainda na primeira volta nós tivemos outra colisão, dessa vez entre o Vettel e o Ricciardo. E adivinhe quem dessa vez foi que causou a batida, né? Não podia ser outro. Obviamente foi o Vettel, ele estava tentando defender a posição do australiano, ali depois da freagem daquela mega retona oposta, só que ele acabou jogando o Ricciardo totalmente para fora da pista e aí ele caiu lá para o fim do grid, teve que ultrapassar um monte de gente para recuperar todas as posições que perdeu. Mas o fato é que essa é mais uma besteiragem que ele faz esse ano, principalmente depois da segunda metade do campeonato. Eu realmente não sei o que esse cara está aprontando aí nos tempos vagos em que ele não está correndo. É algo fora do normal bater tanto assim. E acho que provavelmente ele e o Stroll se juntaram e foram, sei lá, fazer uma conversa com o Maldonado ou alguma coisa, porque realmente é difícil de entender. Na volta 9, o Daniel Ricciardo abandonou a corrida por causa de problemas no carro mais uma vez. Isso gerou um carro madrinha virtual, e aí o que a Mercedes fez? Ela estava com o plano de fazer 2 paradas na corrida, então chamou o Lewis Hamilton para o box. Na verdade essa parada ocorreu um pouco depois do abandono do Ricciardo, foi na volta 12. Só que o Lewis Hamilton foi o único a fazer essa estratégia de 2 paradas, porque ninguém mais parou nos boxes. Ele perdeu pouquíssimo tempo em relação ao Raikkonen, e logo depois de algumas voltas ele já estava atrás do finlandês. Na volta 22 ele tentou fazer uma ultrapassagem, só que não conseguiu, só que foi nessa mesma volta que o Kimi Raikkonen entrou para os boxes. Só que uma coisa que eu não entendi nessa fase de pit stops é que quando o piloto da Ferrari parou, ele estava mais ou menos 1 ou 2 segundos na frente do Hamilton. Então era de se esperar que a distância ia ser mais ou menos de uns 24 segundos, que é o tempo que se demora para fazer um pit stop, desde que você entra até sair da rua. Só que o estranho é que quando o Kimi saiu, essa distância se encurtou demais e estava em uns 18 segundos ou alguma coisa assim. Eu realmente não entendi direito o que aconteceu,
para eles estarem tão perto assim. Inclusive o Verstappen só estava a 2 segundos do Kimi Raikkonen, e aí o Hamilton só foi parar na volta 38. Como o Raikkonen estava com os pneumáticos mais novos que o piloto da Mercedes, ele conseguiu setar voltas melhores que o inglês, e aí quando o Hamilton parou na volta 38, a vantagem entre os dois era de somente 7 segundos, e o Verstappen também só estava 2 segundos atrás do Raikkonen. Ou seja, quando o Hamilton parou, ele voltou não só atrás do Raikkonen, do Verstappen e também do Bottas. Ou seja, ele perdeu muito tempo. Foi uma estratégia da Mercedes bem ruim essa daí. Foi estilo Ferrari e Suzuka. O Hamilton conseguiu ultrapassar o Bottas bem facilmente. Obviamente, eles são da mesma equipe, então o Bottas ia facilitar, assumindo assim a terceira colocação na corrida, somente atrás do Kimi Raikkonen e do Verstappen, que eram os dois primeiros. Depois de alguns segundos, o Lewis Hamilton colou a 1 segundo de distância do Verstappen, por causa do seu rendimento, que ele estava com os pneus novos, só que ele não conseguiu ultrapassar o belga, justamente por causa daquele efeito do ar sujo, que hoje em dia é muito difícil de você ultrapassar um carro à sua frente, mesmo estando mais rápido. Essa situação se manteve até a volta 54, e nessa mesma volta, depois da reta oposta, o Max Verstappen acabou errando o ponto de frenagem ali naquela curva 12, se não me engano, e aí o Hamilton se aproximou e ele teve a chance da corrida de possivelmente ganhar o seu pentacampeonato. Ele tinha uma chance de ultrapassar o Verstappen, colocou de lado, e depois daquelas curvas da seção que lembra Hockenheim, ele tracionou melhor, só que naquelas curvas que lembram a Turquia, ele acabou errando totalmente a tangência, saiu para fora da pista, e aí ele jogou no lixo a chance de assumir a segunda colocação e crucialmente ser o campeão logo naquela etapa. Eu digo possivelmente porque na volta 55 o Vettel, que estava na quinta colocação, conseguiu ultrapassar o Valtteri Bottas, assumindo assim a quarta colocação. Foi uma manobra também naquela curva 12, só que dessa vez o Vettel chegou na reta com DRS, e o Bottas errou totalmente o ponto de frenagem, saiu lá na área de escape, quase que ele chegou a Marte, então não teve outra, o alemão conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe do Hamilton. E aí depois disso, acredito que aconteceu na volta 56. Nada, a corrida só acabou mesmo. O Kimi Raikkonen veio para ganhar o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2018, com o Max Verstappen em segundo e o Hamilton em terceiro, só que ele não conseguiu ser campeão nessa etapa, ou seja, a decisão foi levada para o Grande Prêmio do México, que será realizado no próximo final de semana. Eu acabei não anotando aqui os 10 primeiros colocados, então por isso eu não vou poder dar as posições finais, mas se vocês pesquisarem agora no Google, é só colocar lá F1, que aí já vai vir todos os resultados da corrida de ontem. Esse vídeo termina aqui, só que na quarta-feira nós voltamos com mais. Então é isso daí, até a próxima!